Olá, retornamos ao nosso programa, este é o último bloco, e eu gostaria de lembrá-los que se você tem alguma dúvida a respeito deste programa ou de outros que você tenha assistido na TV Justiça, nas nossas afiliadas da TV Comunitária ou até mesmo no nosso canal no YouTube, esteja conosco em idc.org.br e compartilhe suas dúvidas, sugestões e até mesmo indique uma pauta. Nós estamos hoje falando um pouquinho sobre a questão do meio ambiente no Brasil e no estado de São Paulo. E temos o prazer de receber o Dr. Rui do Campeiro. Doutor, nós estamos falando aí sobre a questão do carvão. E tem uma passagem interessante. Nós trabalhávamos com uma grande churrascaria em São Paulo, nosso escritório, e a churrascaria abriu filiais fora do Brasil. E no começo, eles usavam carvão nessas filiais, 2 filiais. Até que um dia eles abriram uma filial em outro estado americano. Esse primeiro estado que autorizou o carvão foi o Texas, não teve problema nenhum. Nós fomos abrir uma filial na Flórida e usamos carvão por uma semana. Na segunda semana recebemos um fiscal que nos autuou em quase 40 mil dólares, que era proibido o uso de carvão. Tivemos que passar todas as churrasqueiras para gás. E na Flórida, existe uma legislação que proíbe o uso de carvão em qualquer tipo de restaurante. Só pode ser usado gás natural. Então, veja, e é uma lei que visa a questão da sustentabilidade. Uhum. Porque nós tínhamos, na época, na Flórida, a Flórida foi muito devastada. E é uma região inteiramente importante para os Estados Unidos, porque lá você tem os glades, você tem toda aquela área de proteção que é patrimônio histórico e tal. Então, veja, a preocupação no Brasil ainda não chegou a esse ponto. Acho que o consumo maior de carvão no Brasil, com exceção das siderúrgicas, não é isso? Mas o carvão usado dentro da cidade de São Paulo, e daí o exemplo que nós demos aí desses fornos de carvão aqui na zona norte de São Paulo, é óbvio que esse carvão era usado de churrascaria, não é usado para alto-forno de siderúrgica, não, porque nem é descabido. E também não é esse carvão. Então, acho que essa preocupação teria que existir aqui também, né? Existe. O Governo do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, tem trabalhado nessa questão e aí o caminho que nós temos usado no Estado de São Paulo é a certificação, né, de que o carvão feito aqui seja exclusivamente de madeira plantada para isso, reflorestada e certificada. Então, esse tem sido o nosso caminho no Estado de São Paulo. Primeiro, porque há uma cultura nossa do uso do carvão. Né? E segundo, que seja certificado, que se use madeira plantada exclusivamente para isso, madeira, 99% eucalipto, que é feita, é plantada para isso, processada dessa forma, e em fornos com um pouco mais de tecnologia, para que não tenha um desperdício tão grande. É um caminho intermediário aí entre o próprio uso do gás e o que não pode de jeito nenhum, que é utilizar madeira nativa, porque aí a gente está devastando. Claro que o eucalipto está sendo plantado num local onde tinha floresta nativa, esse impacto já aconteceu, mas é menos ruim e é mais controlável se utilizar como se está fazendo com madeira certificada. Sim. Então esse é um caminho de transição e que muitas indústrias estão caminhando nesse sentido, de ter o uso de madeira certificada, e a certificação tem sido um instrumento ambiental muito importante, porque você garante a qualidade do processo e o uso mais racional dos recursos naturais e um passo além, que é a questão da própria relação de trabalho, garantia de não uso de mão de obra infantil. Sim, e tudo mais. Uma questão aí de socialização daquela mão de obra. Exato. Me diga uma coisa, e esse novo projeto de mudança da lei do meio ambiente em São Paulo? Qual mudança se diz? Existe um projeto que vai alterar substancialmente todo o processo com relação ao desmatamento, com relação, inclusive, às áreas já devastadas. Vai ter as pessoas... Não Código Florestal, não. Isso, novo Código Florestal. É uma mudança na legislação federal. Sim, na federal. E nós reflete temos também, depois. Um projeto em São Paulo. São Paulo tem falado muito da necessidade de se fazer uma consolidação da legislação ambiental. Sim. Né? Essa é uma discussão importante, porque nós temos diversas leis ambientais e é preciso, de fato, haver uma harmonização entre elas e uma revisão, né? Não no sentido de maior permissividade, maior afrouxar essa legislação,
mas no sentido da maior eficiência da própria questão da proteção ambiental e uma melhor transparência do processo de licenciamento ambiental. Porque esse é um outro ponto-chave da questão ambiental hoje, que é ter um processo de licenciamento ambiental das obras, dos empreendimentos de modo geral, que haja garantia da questão ambiental, mas que para o empreendedor seja também um rito mais transparente, mais claro de como isso deve acontecer. Então, esse é um ponto que nós precisamos discutir. Uma modernização uma revisão, uma modernização da nossa legislação ambiental com relação aos processos de licenciamento. Há que se garantir a proteção ambiental, mas nós precisamos ser mais rápidos, inclusive para dizer não, que não, esse projeto não é viável, esse projeto não é sustentável, não para em pé do ponto de vista ambiental. Mas nós precisamos sim de uma revisão dessa legislação, e esse é um movimento que já começa em São Paulo, de fazer essa revisão, uma consolidação da legislação ambiental. E o outro ponto é com relação ao Código Florestal, que é essa proposta de revisão do Código Florestal. Na minha opinião, o nosso Código Florestal precisaria ser por biomas. Não dá para tratar do mesmo modo as diversas vegetações, diversos ecossistemas que nós temos. O Código Florestal tem que refletir os nossos diferentes ecossistemas. Não pode tratar da mesma forma uma legislação da Mata Atlântica com a Mata Amazônica, ou mesmo no Centro-Oeste, na questão do Cerrado. São ecossistemas muito diferentes e que precisa ter um tratamento específico para cada ecossistema. Porque aí sim a gente faz uma justiça ambiental, porque você tem uma legislação calibrada para cada ecossistema, com a questão com a preservação ambiental garantida e com a possibilidade dos empreendimentos produtor rural continuar a trabalhar dentro dos limites, mas a sustentabilidade, com a sustentabilidade que não inviabiliza o progresso. Sem dúvida, nem inviabiliza a preservação ambiental. Mas o progresso também ele tem que ser um pouco contido no que tange a questão ambiental, porque hoje nós estamos devastando como já devastamos mais, mas o que nós devastamos no passado foi algo incomensurável. Sim, né? sim. Incomensurável e incontrolável. Justamente, podemos considerar que aquilo seja algo admissível, porque não era. Mas, efetivamente, o desenvolvimento hoje ele vai ter um grande óbice, que é a questão ambiental. Né? Mais do que um grande óbice, ele tem que levar esse parâmetro ambiental em consideração. O que acontecia é que os custos ambientais não eram levados em consideração. O lucro era capitalizado, mas o prejuízo, o custo ambiental, socializado, dividido com toda a sociedade. O que nós não podemos admitir é que esse custo seja pago pela sociedade, tem que ser pago pelo empreendimento, tem que estar previsto no empreendimento. Se ele estiver no ponto de viabilidade, ele tem que pagar esse custo ambiental e não devolver à sociedade o custo e ficar só com o lucro. Então, neste ponto, o custo ambiental tem que ser levado em consideração. O que em economia se chama de externalidade tem que ser levado em consideração. Ou seja, os impactos externos daquele empreendimento, os custos que ele gerar, tem que estar previsto no empreendimento e no próprio custo do produto para que seja ressarcido e reconstruído os custos ambientais, desde que, claro, esteja num ponto de viabilidade, custo e impacto ambiental. Então, esses conceitos têm que ser agora levados em consideração e terão, nos novos projetos daqui para frente, ser claramente definido, senão nós vamos colocar em risco a própria continuidade da existência. Sem dúvida. Até mesmo no conceito das nossas gerações futuras. Sim, sem dúvida. E esse é um ponto-chave. A mudança de tecnologia, de hábito e de valores mesmo, para que nós tenhamos a nossa vida funcionando e a garantia da continuidade para o futuro, para as próximas gerações. É ter a noção exata de que sem uma adequação à nossa existência na Terra, não vai existir a nossa existência. Exatamente. A Terra vai continuar como ela vem continuando há milhares de anos. Sem dúvida. Quem está em risco não é o planeta. Quem está em risco não é a nossa condição. Não é a natureza, é o ser humano que está em risco. Sem dúvida. Exatamente. Muito obrigado pela sua atenção ao nosso programa e fique à vontade para retornar quando tiver mais informações sobre o verde e até mesmo sobre a ouvidoria. Tá bom. Agradeço pela oportunidade, aceito o convite para uma próxima vinda para que a gente fale da Ouvidoria Geral do município e essa experiência nova de cidadania que é a criação e a existência de uma Ouvidoria Geral no município. Muito obrigado. Você aí de casa, não se esqueça,
Se você tem dúvidas, sugestões a respeito do nosso Conexão Legal, esteja conosco no nosso site idc.org.br. Meu muito obrigado e até a próxima semana em Conexão Legal.